Bom, vamos agora aqui para o console. Eu vou desmontar ele. Deixa eu tirar esse drive. Vou tirar aqui tirar o HD. Deixa eu tirar esse aqui primeiro. Pronto. Então, deixa eu posicionar aqui a câmera. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom aqui nesse ponto. É importante a gente entender o que foi feito aqui. Apresenta aqui a placa do Xbox. Essa placa é a placa Trinity, né? Nós podemos observar aqui que a Trinity ela tem esse aqui, né? Ela é verificada. Deixa eu dar uma amostra geral da placa. Tá vendo aqui? Placa de memória. E aqui a placa tem esse CI aqui, né? Essa aqui é a placa Trinity. E eu instalei, gente, olha aqui, ó. Essa plaquinha que foi eu que fiz, tá? Eu vou comentar daqui a pouco sobre essa placa, mas isso é para instalar o regulador de 1.8 volts, tá? Com reserva aqui, olha, tá vendo esse espaço? Para a instalação de um regulador de 3.3 volts, né? Mas deixa eu começar aqui, deixa eu começar do início, depois eu vou falar sobre essa placa aqui, que eu montei para resolver o problema. Então vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui, vou baixar um pouco aqui a câmera, para a gente poder pegar melhor a imagem. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Eu vou ter que dar um zoom aqui. Nesse ponto aqui, olha. Pronto. É o ponto principal, que é o que nos interessa. Eu quero que vocês vejam essas 3 bobinas aqui, que são os nossos pontos de referência para medição de tensão, né? Quando você liga a fonte do Xbox, essa bobina aqui, a tal de L6A1, essa aqui, ó, L6A1, apresenta aqui, olha, na parte de cá da bobina, aparecem 5 volts. Então, do outro lado da bobina, tem que ter 5 volts. Nesse caso aqui, essa bobina ela acabou se danificando, né? Aparecia 5 volts aqui, mas aqui na saída saía 3 volts, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu curto-circuitei ela, tá? Agora tá os 5 volts na entrada saem aqui. Então o primeiro ponto de medição é a L6A1. Tem que ter 5 volts aqui na saída. Tendo 5 volts na saída, esse regulador de voltagem aqui, olha, tá vendo aqui esse pequenininho? Esse aqui é o U5A1. Esse regulador aqui é o regulador do 3.2 volts, tá? Ele recebe 5 volts, tá? Através desse ponto aqui, ó. 5 volts e libera nessa bobina 3.3 volts, tá? Tanto desse lado, se a bobina está funcionando bem, aparece desse lado aqui, tá? Os 3.3 volts. Então você pode medir 3.3 volts aqui. Ao mesmo tempo, debaixo desse fio amarelo aqui, nesse ponto aqui, ó, vocês podem ver, tinha um regulador de voltagem semelhante a esse, tá? Ele estava instalado aqui. Esse regulador ele tem que liberar 1.8 volts para essa bobina e do outro lado da bobina tem que ter 1.8 volts. Acontece que
quando eu fui fazer a medida, né, das tensões, eu verifiquei, né, depois da fonte reparada, que aqui tinha 5 volts, aqui tinha 3.3 volts, e aqui nessa bobina, que deveria ter 1.8 volts, estava aparecendo 0,7 volts. Então, eu verifiquei que esse regulador aqui, esse regulador de voltagem, ele acabou se danificando, né? Deixa eu puxar esse aqui um pouquinho para cá, para a gente poder ver melhor aqui, tá vendo? Tem esses dois capacitores aqui. Esse regulador que estava aqui nesse ponto, tá? Ele se danificou. Então o que eu fiz? Eu tirei ele do circuito, tá? E aí eu fiz essa placa aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui agora. Eu fiz essa placa aqui, tá? Nada mais é do que uma placa que tem aqui uma linha dos 5 volts, alimentando o regulador de voltagem e saindo aqui, olha, nessa parte aqui, os 1.8 volts. Essa parte aqui eu já deixei de reserva para caso um dia esse regulador dê defeito, né, o regulador de 3.3 volts, se um dia ele vier a dar defeito, eu já tenho um local adequado para instalar ele. Então, eu vou dar uma pausa agora, tá? E na sequência eu vou falar sobre essa placa aqui, tá? Lembrando que a gente, novamente resumindo, temos que encontrar 5 volts aqui, 3.3 volts aqui e 1.8 volts aqui, tá bom? Como aqui eu não encontrei 1.8, encontrei 0.7, o problema estava nesse regulador aqui e eu substituí ele com esse outro regulador aqui, tá? Bom, dando a sequência aqui no vídeo, eu comprei esses reguladores aqui, olha. Aqui são bem pequenos, tá? Você pode comprar ele na internet aí, Mercado Livre, né? Você vai encontrar esse CI. Então o modelo é o AMS 1117 1.8 volts. Esse regulador, gente, olha só. Deixa eu apresentar ele aqui. Esse pino daqui, tá? Tem o pino 1, 2 e 3. O pino 1, tá? É o pino negativo, é o terra, tá? O pino do meio é a saída. Esse pino do meio é o mesmo pino do dissipador de calor, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, é porque eu tenho dificuldade de mostrar por causa da luz aqui. Ele tem um dissipadorzinho de calor lá no fundo, lá atrás, tá? Que é a mesma conexão com esse pino do meio. E esse pino 3 é o pino de entrada de energia, tá? Então, nós temos aqui, olha, deixa eu ajeitar um pouquinho mais para baixo, mostrar aqui direitinho. Temos aqui aquela bobina dos 5 volts, né? Então eu tirei os 5 volts daqui, coloquei aqui nessa parte da placa, é uma areazinha isolada, liguei em série com um resistor de 2R2, alimentando esse barramento aqui, ó. Esse barramento libera 5 volts para o regulador. Desses 5 volts, ele vai gerar uma tensão aqui de 1.8 volts, tá? Essa parte aqui, tá? Você pode observar que tem uma placa deitada e uma placa em pé. Essa placa em pé, ela tem a função de dissipador de calor, tá? É uma placa de ferronite que está aqui, ó, separada no meio, tá vendo? Isso aqui eu faço 2 trilhas grandes, tá? Essa trilha, ela vai virar, essa placa de ferronite com esse cobre aqui, vai virar um dissipador de calor, né? Para não deixar esse CI aqui ele aquecer. Além disso, eu tenho 2 capacitores aqui ligados na saída, tá? Aqui, ó, nesse barramento da saída, ligado no terra, no negativo, né? Terra ou negativo, tanto faz aqui, ó, tá vendo? Então esse barramento aqui, ó, que vem de fora a fora, é o negativo, tá vendo aqui? E ele vem soldado nesse ponto aqui, olha, nesse camarada aqui. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho melhor, pronto. Esse aqui é a saída digital, ele tem aqui uma carcassinha aqui, que é negativo, né? Então soldei aqui, e ao mesmo tempo também soldei aqui, olha,
o negativo aqui, ó. Então esse barramento todo aqui é o negativo. Esse barramento é o barramento dos 5 volts, tá? Sendo que aqui eu cortei ele aqui, né? E coloquei um resistor aqui. Para que eu coloquei esse resistor? À medida que o equipamento está funcionando, ele vai consumir corrente elétrica. Então nesse ponto aqui vai dar uma queda de tensão. Eu vou pegar a amostra dessa queda de tensão nesses dois pontos, né? E com o valor do resistor eu consigo saber qual é a corrente que está passando aqui, né? Então eu vou pegar a queda de tensão aqui e dividir pelo resistor. Vai dar a corrente que está passando aqui, ou seja, a corrente que o regulador de 1.8 volts está consumindo. Então, esses dois capacitores aqui estão filtrando a saída, tá ligado na saída e no negativo. Não tá ligando, né? Ele não está ligado nessa placa aqui em cima não, tá? Essa parte aqui, essa placa aqui, ó, essa parte de cima, é a saída dos 5 volts, a saída do 1.8 volts que vem aqui nessa bobina, né? Na entrada dessa bobina. E aqui sai 1.8 volts por circuito, tá? Esse ponto aqui, olha, tá vendo? Tem aqui o terra, os 5 volts, e aqui seria a saída para um futuro regulador de 3.3 volts. Então eu prefiro logo fazer a placa completa para substituir esses dois reguladores aqui, né? Sendo que esse de 3.3 está bom, então não vou precisar botar ele no momento, somente o de 1.8 volts. Esse regulador esquenta, como eu botei uma quantidade de solda aqui, né? Ele dissipa calor através desse barramento aqui, né, vamos dizer assim, né? Nada mais é que uma placa que está na horizontal e uma outra placa que está na vertical. Ou seja, uma placa na horizontal e uma placa na vertical, sendo que ela foi soldada aqui, ó, solda de estanho comum. Então, no final das contas, vamos resumindo aqui, olha. Essa placa tem um regulador que tem entrada de 5 volts, saída de 1.8 volts, ligada aqui no negativo, tá? 5 volts alimentando a placa, alimentando o regulador, saída de 1.8 volts, vem na bobina aqui e pronto, tá? Então nós temos aqui a presença dos 5 volts, do 3.3 e de 1.8 volts, tá? Então é isso aqui que eu fiz e que resolveu o aparelho. Eu vou montar ele agora, nós vamos ver o funcionamento dele e na sequência eu continuo comentando aqui o reparo, tá bom? Bom, vamos lá para nossas medições aqui. O Xbox está com a fonte ligada. E aqui, olha, aquela bobina. Deixa eu ver qual é a bobina aqui, tem que usar uma lente. L6A1. Então olha só, L6A1. Aparecem os nossos 5 volts, olha lá. Deixa eu subir um pouquinho essa imagem aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a bobina L5A1. 3.2 volts de um lado, 3.3 também do outro lado. Aqui é de 1.8 volts, olha lá, 1.79, 78, 1.78, beleza. No regulador aqui, olha só, 4.96, do lado de cá 4.74. Essa pequena queda de tensão eu consigo dividir ela pelo resistor, vou saber qual é a corrente aqui. Então nesse pino aqui, pino 3, entrada de 5 volts, pino 1 é 0, e aqui olha, onde é o dissipador, que está soldado aqui tudo, ó, uma boa quantidade de solda nesse ponto, tá? Tá aparecendo o nosso 1.79 volts, 1.8 volts. Então, gente, é isso aí, tá? Funcionamento é esse. Eu esqueci de falar sobre esse capacitor, ele está na linha dos 5 volts, tá? Entre o negativo e o positivo, entre o terra e o positivo. Então tá aqui, tá funcionando direitinho.
3.3, ou melhor aqui na série, 3.3, 1.8, e aqui nessa bobina que eu curto-circuito ela aqui em cima, os 5 volts. Não tá aí.
A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. In our darkest moments, when light flashes before us, we find something that keeps us going. Something that pushes us. When all seemed lost, I found a truth. And I knew what I must become.